dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Sexta. Esse ano estamos comemorando 30 anos de aniversário da nossa igreja querida. E como forma de comemoração, como eu já comentei nos episódios passados, a gente está chamando alguns convidados, alguns integrantes da igreja que estão desde o início da nossa trajetória, para falar um pouquinho sobre a experiência deles, sobre essa caminhada de fé, de contribuição para a igreja. E hoje temos convidados muito especiais, o reverendo Orlando D'Amico e a sua esposa Raquel. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar, adicionar, podem me interromper, fiquem à vontade, tá? Agradeço pela presença novamente, porque realmente é muito importante ter os dois. Os dois me viram pequenininha, né? Vim para a igreja, acho que era 2007, 2008, faz um tempinho, né, pastor? Um bom tempo já, hein? Um bom tempo, já estou mais de 20 anos, e aí amo o pastor, meu pastor preferido. Porque tá comigo desde pequenininha, né? Mas, enfim, pastor, então, antes, né, eu quero entender um pouquinho da trajetória de fé dos dois. Então, assim, primeiro, Raquel, se você conseguir me falar da sua e depois do pastor. Como foi a sua jornada dentro da igreja presbiteriana? Se você foi primeiro para a igreja presbiteriana ou era de outra? Me conta um pouquinho como foi. Então, o que eu acho de interessante na minha história é que toda a minha família, né, eles são presbiterianos. Uhum. Começou com a minha avó. E ela casou com meu tio, o tio dela, que era católico. Uhum. E eles combinaram que ela ia levar os filhos na igreja presbiteriana. E assim foi. E aí eu fui atingida por isso, né? Eu fui levada na escola dominical e culto. E eu me converti muito novinha na igreja presbiteriana. Entendi. Né? E eu não sei se eu posso contar isso, se é isso que você me perguntou, mas meu pai bebia muito e eles estavam brigando muito e eu ouvia aquela briga deles e eu morava no sobrado, eu desci e eles estavam brigando muito e me mandaram de novo para o quarto e começaram a brigar comigo, eu não estava entendendo muito. E aí eu fui para o quarto chorando e fiquei muito perturbada. E eu lembrei que a minha professora de escola dominical falou que quando eu tivesse algum problema para me ajoelhar e orar que Deus estaria comigo. E aí eu fui e fiz isso. Mas aí foi assim, a presença de Deus encheu meu coração. E dali para frente eu só queria saber de Deus e amei aquela sensação. Então eu deitava e voltava, ajoelhava e orava mais um pouquinho. Aí eu deitava e estava extasiada com a presença de Deus. E eu devia ter uns 5 anos, era muito novinha. Bem pequenininha. Bem pequena. E aquilo me transformou desde pequenininha. Então eu amo a igreja presbiteriana, né? Na verdade eu amo a Cristo, né? Todas as outras igrejas também que amam a Cristo. Mas eu tenho esse privilégio de trabalhar aqui, né? Que eu amo essa igreja. É isso. Ah, que bonitinho. E a sua, pastor? Eu venho em decorrência da história dela. Deus a chamou e 15 anos depois, 16 anos depois, aí perto de uns 11, 12 anos depois da conversão dela, ela me conheceu. Ou eu conheci ela. Ou Deus encaminhou tudo. Na verdade, minha experiência com relacionamento com cristãos era praticamente nula. Eu não conhecia ninguém crente, pelo menos que não tivesse se manifestado até então. Isso foi ano de 77, quando a gente se conheceu. Eu repeti o primeiro ano colegial por causa de ser um pouco efusivo, inquieto, eu vou falar outras coisas. Animado, acho que seria um bom, entusiasmado com a vida, e acabei repetindo, e no segundo ano que eu estava fazendo o primeiro ano, eu caí na classe dela. No segundo ano que a gente foi se aproximando, e aí a história foi se desencadeando em conversão e romance. E aí eu conheci a igreja presbiteriana. Entendi. Então é diferente da Raquel, né? A Raquel cresceu num lar evangélico, já de vivências, e o pastor descobriu isso depois com ela. Obra de Deus mesmo, né? Então, quando eu fui para a Fundação de Santo André, onde a gente se conheceu, quando eu entrei no primeiro ano, e depois que a gente namorou e teve essa história junto, eu fiquei pensando, nossa, Deus já preparou tudo, né? Porque ele repetiu, caiu na minha sala, porque eu sempre fui muito mais tímida que ele. Eu nunca ia conhecer se ele estivesse em outra sala, eu não ia ficar conversando com as pessoas, e ainda mais que ele era muito animado. O adjetivo. Então, eu ficava muito quietinha, e ele
a nossa classe era pouca gente, então a gente acabou conversando depois de 1 ano juntos ali. No segundo ano a gente conseguiu conversar mais e aí foi. Eu gostava muito de evangelizar, porque eu aprendi que era muito importante falar do amor de Deus para as pessoas, né? E realmente as pessoas não conhecem a Deus na escola, né? Pelo menos na minha turma só eu era evangélica. Então eu sentia essa necessidade, né, de falar do amor de Deus para as pessoas. E muitas vezes era zoada por ele também, mas Deus tem os planos dele, né, e atinge a pessoa na hora certa. Né? Exatamente, exatamente. E também só para o pessoal de casa ter um contexto, né? O pastor Orlando, a gente chama de pastor, mas reverendo, né? Como está ali na telinha, mas o pastor Orlando, ele veio para a igreja, né, para a Sexta Igreja em 2000, como pastor auxiliar, e em 2005, mais ou menos, 5 anos depois, virou o pastor titular, que dizem, né? E como que foi, pastor, para o senhor vir aqui para a igreja? Foi num momento delicado, não foi? Bom, essa história ela é difícil para nós como família também, porque todo o nosso projeto de vida, nós nos convertemos na 11 de junho, e eu me converti cerca de 80, no ano 80, e desde lá, logo em seguida, sentindo mesmo um chamado de Deus para trabalhar com liderança, nós efetivamente começamos a trabalhar alguns anos depois com jovens. Na igreja 11 de junho. 11 de junho. Tá. Só que em 86 ela dividiu e nós saímos com a divisão. E toda a nossa história de início de vida, de igreja, foi ali. E nós nunca sonhávamos, nem nós, nem nossos filhos, em sairmos da Maranata. Então, era uma história que, para nós, ia se perpetuar ali e a gente ia continuar o ministério. Quando o pastor Paulo, que foi o pastor que me trouxe para cá, e foi ele também quem me encaminhou à ordenação ao ministério, me chamou e me encaminhou, a ideia era ser pastor auxiliar na Maranata e trabalhar com jovens, trabalhar com crianças, adolescentes, alguma coisa assim. Naquela localidade. Naquela localidade. Então, a gente nunca projetou fora de lá. Nem nós, nem nossos filhos, nem a família que estava em volta. E Deus, de novo, mexendo as coisas, trouxe um pastor que ficou conosco 1 ano. E depois deste ano que ele ficou conosco, ele manifestou a falta de desejo de continuarmos naquela igreja. Então, aí nós perdemos a nossa igreja como membros. Sim. Os nossos filhos perderam o grupo de amigos. E a gente precisou procurar a igreja. Aí, se foi fácil? Não, porque a gente sai tomando uma bordoada na orelha e tem que procurar uma igreja para permanecer. E aí nós visitamos diversas igrejas e em nenhuma a gente se ajustou bem, nem na visita. Sim. E a única igreja que a gente chegou e que nos sentimos mais à vontade e acolhidos foi aqui. E aí, mas o pastor Paulo já estava vindo para cá. Ele já era o titular? Ainda não, ainda estava na transição. É verdade, eu lembro. E aí ele falou assim para mim, quando ele me chamou para conhecer a igreja, ele falou, tô indo para uma igreja que tem a tua cara. Você vai amar. Eu falei, você é muito engraçadinho. Você tá indo para a igreja que eu ia amar? Ele falou, não, mas se eles deixarem, eu levo você comigo. E aí eu vim. Foi essa história. E o que foi muito engraçado, que eu tinha crescido, né, nessa igreja. Então, para mim, a divisão já foi muito difícil, a primeira. Imagina. Agora, para sair da Maranata, foi muito. Parecia que eu fiquei em depressão mesmo, porque todos os dias eu levantava chorando, não queria levantar da cama, eu comia chorando, eu só chorava. E chegava no domingo, que a gente tinha que ir para uma igreja, eu chegava nessa igreja, eu chorava feito criança. Aí eu falava para ele, não fala que você é pastor, que vai ficar chato. E aí a gente saía, e eu tinha até um terninho, que eu só usava aquele terninho. Era um terninho que eu ia muito para velório. Mas ele era prático, que eu não tinha disposição de me arrumar. Eu punha aquilo e ia, e já ia mal. E demorou quase 6 meses para mudar isso em mim. E quando nós conseguimos entrar nessa igreja, foi a única igreja que eu não chorei. Eu me senti tão acolhida,
E eu falei, nossa, mas que estranho, eu estava me sentindo bem dentro de uma igreja de novo. E assim foi muito bom. E mesmo assim, foi difícil a gente esquecer da outra igreja, que era a igreja mãe, né? Que eu cresci a minha vida toda ali, conhecia crianças que viraram adolescentes, jovens, casados, né, com filhos. Mas aí eu comecei a ver aqui as crianças, trabalho de crianças, aí eu fui me envolvendo e fui vendo o plano de Deus, né, que não são os nossos planos. Né? A gente projeta uma coisa, mas Deus tem outra para nós. Né? E começou como uma dor, né, e se transformou. E Deus vai mudando tudo, graças a Deus. Né? Exatamente. E também eu queria muito entender com o pastor, mais especificamente, como que foi esse ponto específico do seu chamado pastoral? Porque, assim, eu falo por mim, gente. Eu converso, quem é integrante da igreja sabe. Eu não sou muito tímida, eu não converso. Mas, assim, eu admiro muito a posição do pastor e como o reverendo Orlando faz, porque parece com muita facilidade. E eu admiro isso, mas, ao mesmo tempo, é uma facilidade, mas eu vejo que é uma responsabilidade muito grande. Então, eu queria entender como é que é ser um pastor nesse sentido. Olhando para trás na história, a gente consegue fazer isso os dois juntos. É muito estranho, porque eu tenho uma conversão em 1980, 79 para 80, e a gente tem o nascimento de filhos. Em 3 anos a gente já tem 3 filhos, né? Um pouco mais, né? Em 5 anos a gente já tem 3 filhos. Éramos muito novos, mas muito próximo da minha conversão, eu sinto um chamado para ministério. Tem isto e eu quero pregar. Essa era uma sina, um desejo incontrolável, né, bem? Eu achava até engraçado que ele tinha acabado de se converter, não tinha nem o que falar. Mas se me der chance. Então. Ele já falava numa cidade, levantava e ficava pensando, meu Deus, será que é fogo de palha, né? Será que vai passar esse desejo dele? Mas como não passava, assim, ele continuava querendo falar e às vezes nem estava preparado, aí a gente foi se preparar para saber o que está falando, né? Porque você tem que saber o que você está falando. Mas eu acho que a gente teve também pessoas na nossa vida. Uma foi a nossa professora de escola dominical e outro pastor da igreja, o reverendo Oscar, já falecido há muito tempo, ele já era velhinho, né? E que eles ajudavam e encaminhavam bastante, eles direcionavam bastante. Então, me parece que não só eu percebi, na verdade, eu não percebi na época, eu só queria, mas eles perceberam este chamado e eles mesmos foram encaminhando. Então, é um processo bem longo. Eu diria que assim, a gente vê isso acontecer, e é gostoso quando a gente vê isso acontecer no ministério, como aconteceu com o reverendo Guilherme. Sim. Para quem é de casa que não está na igreja, o Guilherme, ele era um seminarista, né? Ele era um membro. Ele era um membro, depois virou um seminarista e hoje é um reverendo. Foi em junho, né? Em junho. Foi em junho ele foi ordenado. Nossa, mas eu admiro muito, pastor. Amém. Eu acho muito bacana. E também como é que é, Raquel, para você ser esposa de um pastor? Porque, querendo ou não, existe aquela questão da liderança, né? Então, na pregação, o pastor acaba tomando a frente, todas as decisões, mas também a esposa do pastor também ajuda no sentido das mulheres da igreja, as mulheres mais velhas, as mais novas, solteiras. Como que funciona para você? Então, eu sempre gostei muito, desde novinha, de pastores. Eu achava maravilhoso o ministério pastoral. E eu acho que, no fundo, no meu coração, eu gostaria de casar com um pastor. Porque eu queria estar muito perto, se bem que a gente tem uma ilusão, né? Que achava que ele ia me ensinar todo dia, um grego e tal. E a gente não tem esse tempo todo para fazer isso. Mas eu admiro muito esse trabalho. É um trabalho muito sério, muito abençoado, que abençoa as pessoas, né? E eu me sentia muito protegida pelo meu pastor, reverendo Oscar, e eu tinha isso dentro de mim. Mas eu tinha muito medo de ser mulher de pastor, por ser muito criticada, por estar à frente e as pessoas acham que a gente tem que ser perfeito. E a gente é humano igual a todo mundo, né? Então, só tem o desejo de servir a Deus. Essa é a verdade, mas a gente está sempre aprendendo e, como todo aprendizado, a gente erra. Às vezes erra, magoa as pessoas, e é triste isso para a gente que está tentando ajudar as pessoas, e às vezes
não ajuda, atrapalha. Aí eu fico pensando, Senhor, como é difícil, me ajuda, me dê sabedoria na hora de ter que falar e tem hora que me calar. Então, eu sempre preferi, muitas vezes, ficar mais calada. E orar mais e ter certeza que eu devia falar, porque quando eu não faço isso, eu me arrependo. Aí já é tarde, né? Mas é isso, é difícil ser mulher de pastor. Mas nessa igreja nós somos muito abençoados. Essa igreja é uma bênção na nossa vida. Porque assim, as pessoas são muito amorosas, respeitam os pastores, a mulher do pastor também. Ninguém fica pegando no meu pé. Cada um tem um jeito, cada um tem um ministério. Então, as pessoas entendem. Eu me sinto muito bem nessa igreja, assim, sabe? Sim. Nesse sentido. Eu acho muito bom. Entendi. E, assim, da perspectiva dos dois, né? Mas primeiro começando pelo pastor Orlando. Pastor, quais são os desafios que o senhor enxerga hoje, mas não só na sexta igreja, né? Porque a gente vai voltar mais pro final para a sexta. Mas da sua perspectiva na conjuntura do mundo, nas situações que acontecem, quais são os principais desafios? Ser competitivo com a mídia toda. Isso eu acho que é um peso que os pastores todos devem ter percebido, porque antes nós tínhamos bons livros e nós estudávamos os bons livros e preparávamos os nossos sermões. Hoje você tem uma gama de pessoas falando, alguns falando e explicando a Bíblia corretamente, outros nem tanto. E eu acho que esses são os desafios. Um dos desafios é você conseguir se preparar, conseguir, com a bênção de Deus, transmitir para a igreja as verdades bíblicas, ser fiel às Escrituras e conseguir ter clareza para que a igreja entenda quais são os propósitos do ministério pastoral. Ou seja, quando a gente vai para um púlpito, a gente não escolhe um texto e prega. Na verdade, a gente olha para a igreja, para a história da igreja, para as pessoas da igreja, e quando a gente olha o texto, a gente precisa olhar para aquilo que a igreja precisa. Então, acho que para o ministério isso é muito desafiador. Muito desafiador. Alinhar, né, o que está sendo vivido hoje com o que está dentro da palavra, que é a nossa fonte. E eu acho, assim, quando a gente sobe ao púlpito, que é uma posição muito boa de se enxergar a igreja, tem crianças, adolescentes, jovens, adultos, senhores, pessoas em fases diferentes, e você tem um sermão só. Então, acho que esse é um desafio de você conseguir transmitir e conseguir atingir todas as faixas. Então, a gente precisa muito da bênção de Deus, da atuação do Espírito Santo para a gente conseguir atuar. E fora que todas as crianças hoje já estão, e você já é dessa geração, ligadas, conectadas, linkadas a alguma coisa. Sim. Então, a gente tem bastante desafios na igreja. Eu antes só da Raquel comentar, eu já tive essa conversa uma vez com a minha mãe, que, por exemplo, em séculos passados, tinha guerras, conflitos físicos, né? Guerra Mundial, enfim, Guerra do Yom Kippur. Mas hoje a gente vê que a ausência desses conflitos gerais gera muitos conflitos internos, porque tudo é muito à nossa disposição. Mídias sociais, notícia, você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro, mas isso também causa uma confusão mental muito grande, né? E ter uma liderança que ajude nesse sentido, pelo menos para mim, desde criança, que cresci também em lar evangélico, é muito importante, porque senão a criança já... O que eu faço? É muita informação, né? Exatamente. E às vezes a informação ela é muito dúbia, né? Então você fica muito sem saber o que é verdade, no que confiar. E a Bíblia e a palavra de Deus, a igreja é muito importante nisso, porque ela põe os limites, as rédeas, e te dá um norte do que você pode ir, o que é certo, o que agrada ou não a Deus. Porque você agradando a Deus, você está se agradando também, né? Você está sendo feliz. Quando você busca a Deus e o louva, o adora, você está sendo feliz também. E o mundo não fala isso, né? Ele fala para você buscar o que você quer, o seu alvo. Seja livre, tenha metas, e aí você se perde. Né? Aí as pessoas jovens têm muito mais pressão do que nós hoje. E eu fico com muita dó das crianças e dos adolescentes e dos jovens mesmo. Ficam muito perdidos, né? Sem saber para onde seguir. Sem rumo, sem propósito, né? Sim. Na vida.
Nossa, pesou, né? Mas, enfim. Isso é verdade, né? É real isso. Verdade. É verdade. Eu acho que quanto mais... E as gerações futuras, assim, a gente não tem como saber exatamente o futuro, né? Só Deus. Mas eu vejo que à medida que as gerações vão vindo, parece que fica pior esse sentido de perdição, né? A criança não sabe para onde que ela olha, se o que ela olha é verdade ou não. Exato. Então, tem que ter um caminho muito, assim, específico para a criança. A igreja, pelo menos para mim, eu acho que não é só a questão religiosa, o seu apego com Deus, mas também o seu trato social, como você se relaciona, o respeito com os mais velhos, com uma liderança, que isso que eu acho que é o mais complicado dos jovens hoje em dia, de entender uma liderança, entender a questão da experiência, né? Então, Tem uma importante. coisa muito triste, a minha filha estava falando, que eles ensinaram as histórias, só de contar Adão e Eva. E depois contava na mesma situação o Saci Pererê. E aí ia misturando todas as histórias na cabecinha. Então ela falou, eu sou mãe evangélica, eu posso falar, não, isso aconteceu, é verdade. Isso não existe, né? O Saci não existe. Então as crianças no mundo não têm isso. Então imagina a cabecinha fica uma bagunça, né? E aí vai ter que... Tá vendo? Tem muita coisa significativa para a gente pensar, para atingir, e que sejam problemas para futuros. Para futuros pastores, para futuro da história das crianças e do contexto geral de cultura brasileira hoje. E, pastor, deixa eu perguntar também, você comentou rapidinho na sua fala sobre a questão do ensino, né? Que não é você vir aqui na frente, eu vou pegar um texto, vou pegar Hebreus, vou falar. Tem um preparo, existe uma metodologia, diríamos assim, né, como científicos gostam de falar. E como que funciona para o senhor preparar uma pregação? O senhor se baseia em alguma coisa que aconteceu, no presente, no passado? Como mais ou menos? Eu já tive grandes crises quando estive sozinho, pastoreando a igreja. Aí era reunião de oração, culto de quarto, o pastor que falava, domingo de manhã o pastor falava, domingo à noite o pastor falava, e o pastor vai ficando, começa a falar. E ele começa a produzir muita coisa. E a produção de muita coisa não é boa, porque ela vai se mecanizar. Então, assim, eu preciso falar domingo. E depois que nós conseguimos ajustar algumas coisas, termos ajuda para desenvolver ministério, apesar dos presbíteros, na época que eu estava sozinho, me ajudavam nas pregações também. Depois, quando nós começamos a ter bastante seminaristas e outros pastores, eles tiveram um tempo de descanso. Mas a gente olha hoje para a pregação com mais tranquilidade e mais tempo. A primeira questão que eu aprendi com um colega meu faça séries para você conseguir projetar o que você vai fazer em sequência. Porque se você tiver que pensar em um tema para cada domingo, você precisa ficar o tempo todo se renovando, né? Conectado. Faça séries de livros, faça séries de histórias. E eu me lembro que a primeira série que ele me sugeriu, eu fiz e foi muito gostoso, foram as respostas, a tentativa de Faraó convencer Moisés a não ir adorar a Deus. Então, foram, acho que 4 ou 5 sermões na história de Moisés, aí me despertou, e esse mesmo pastor, o reverendo César, que é conhecido da igreja aqui, quando ele era seminarista, ele ajudou aqui, isso já tem mais de 30 anos, né, com certeza, e ele falou, olha, Orlando, aí você tem uns aos outros, prega cada domingo uns aos outros, os eu sou de Jesus, e assim, ele me deu um direcionamento, me ajudou numa fase, e aí eu passei a preparar sermões expositivos em livros inteiros. Então, a gente acaba sentindo, tendo a sensibilidade do que a igreja precisa e usando a sequência da palavra de Deus, sabendo que quem vai inspirar, controlar e atingir os corações é o Espírito Santo. Então, a gente prepara a mensagem e pede para que Deus direcione. E eu vou contar uma coisa que eu acho engraçada. Uma vez eu preguei e eu terminei de pregar e pedi perdão para Deus. Eu falei assim, nossa, o que eu devo ter falado hoje? Achei o sermão um horror. E aí eu saí do banco já meio assim, falei assim, nossa, hoje foi uma coisa muito difícil. Coitado desse povo, e estou saindo, e aí uma irmã me para no caminho, ela fala assim, nossa, pastor,
a palavra hoje falou tanto comigo. Eu quase que eu perguntei para ela o que a palavra te falou. Que palavra porque que hoje você eu ouviu? Porque hoje eu estou, e eu acho que, usando aqui o que a Raquel já disse, somos humanos e passamos por momentos em que as coisas não estão alinhadas. Sim. E talvez no momento desse, e essa era uma pergunta lá em casa, vai estar mais para baixo aí, mas ela falou assim, como é que você faz? Depois que a gente briga, como é que você sobe no púlpito e prega? Eu falei, então, eu não tenho jeito de desligar a chavinha e subir no púlpito e não pregar, né? E colocar outro para pregar. Verdade. Aí a gente tem alguns conflitos, mas eu acho que tem uma pergunta aí para baixo sobre Eu isso. queria só falar uma coisa que eu acho interessante. Lembra que eu falei que quando ele se converteu, ele queria falar? Uhum. Eu achava que isso ia passar, eu tinha medo, né? Um desejo repentino. Tá passando. Porque o meu pai, ele era diácono na igreja. E depois a bebida, ele voltou a beber, ele acabou se afastando. Então, meu medo era que o Orlando se afastasse também. E eu vejo, graças a Deus, uma sede que não sacia. Ele está sempre estudando, sempre se renovando. Aí eu fico pensando, nossa, mas precisa tantas horas de preparo para um sermão, não é possível. Todo dia ele se prepara tanto. Aí eu fico pensando, que bênção que eu estou vendo, né? Que estou presenciando. Ele se dedica a fazer, por isso que ele tem tido um trabalho abençoado. Então, eu louvo a Deus por isso. E quando a gente estudava na Palavra da Vida, um professor falava para a gente que a gente tem que sempre beber nas águas cristalinas para você poder dar essa água cristalina para o povo. Que se você fica só com aquela água parada, você vai dar aquela água parada, ruim para a pessoa, não vai ter conteúdo. Então, eu louvo a Deus, porque Deus é que renova isso dentro dele e que continue. E, lógico, estou muito feliz também com o Guilherme aqui para dar ajudou bastante, né? Porque na quarta-feira ele está fazendo os cultos de quarta-feira e o Orlando já tem um pouco mais de tempo para descansar, né? Porque era bem pesado, né? Bem pesado. E porque também, se parar para analisar, às vezes a gente separa muito esse mundo, né? Fala assim, pastor e Orlando. A gente acha que são coisas separadas, mas o reverendo Orlando também é um ser humano. É um ser humano que trabalha também, né? Precisa tem o seu comer, trabalho, descansar. Isso, tem família, tem tudo, né? Uhum. Tem esposa. Tem família. E pastor, também agora, a gente tá falando assim mais assuntos um pouco mais subjetivos, mas, por exemplo, agora, aqui na sexta, teve algum momento, até mesmo para Raquel também, assim, que foi muito significativo, uma virada de chave, na trajetória de vocês aqui na igreja? Seja na pregação, em alguma pregação, em algum momento? A gente tem algumas, na verdade. O primeiro impacto de uma reunião que eu tive, eu não vou poder falar, mas o conselho é quase o mesmo. Mas nós estávamos resolvendo bastante problemas difíceis que as reuniões demandavam muito desgaste. E a gente precisava decidir a continuidade ou não do ministério para o ano seguinte, porque o presbitério dá um prazo para que as igrejas informem a respeito da continuidade do pastor. E eu lembro que naquela reunião que estava tensa, eu falei, olha, ainda tenho um outro assunto para tratar. Nós precisamos tratar da questão da continuidade ministerial ou não. E um dos presbíteros que respondeu de forma prática, ele falou, olha, este é um assunto que demanda bastante discussão, conversa, seriedade, e nós já estamos bem cansados, e eu acho que seria bom a gente tratar disso numa reunião específica. Bom, quando eu ouvi essas palavras, elas atravessaram o meu ouvido e feriram o meu coração, e falei assim, pronto, eles não me querem mais. E esta foi a sensação. Aí liguei para um outro presbítero e perguntei se ele tinha sentido alguma coisa, ele falou, eu senti a mesma coisa. Eu falei, pronto, então já não estou sozinho, não foi uma sensação minha. Não surto meu. Estamos com um problema. Aí falei com ela ficou chateada, eu fiquei chateado. Eu surtei, né? Aí ela surtou. E assim, aí foi um tempo difícil. Assim, nós começamos a pensar em sair da igreja, em ir para outra igreja, e aí a coisa começou a apertar muito o coração. E aí eu cheguei pro
para o presbítero e perguntei, eu falei, você falou aquilo, porque... Ele falou, não, é porque eu já estava cansado daquela reunião. Não era nada importante, Não era assim, não era porque, era só que eu queria ir para casa descansar e a gente poderia discutir, mas ele falou, não tem nada. E aí eu pensei só com o processo, se é significativo, o processo de pensar, e eu não sei quantos anos isso tem, talvez aí uns 10 anos atrás isso aconteceu, mas o processo de pensar em sair daqui há 10 anos atrás foi para nós muito difícil. E aí passa-se mais 13 anos de história. Se a gente pensa em sair daqui, é extremamente complicado. Porque a gente é envolvido como junto do corpo. Então, assim, a gente não se sente o pastor fora do corpo, a gente se sente um pastor e uma esposa de pastor dentro do contexto do corpo. Fazendo parte mesmo, Parte né? mesmo do corpo. Então, para eu pensar em sair daqui, ou quando penso em se tivesse que sair daqui, é igual quando um membro que não é o pastor pensa também em sair daqui. Então, dói. É difícil de pensar. Mas não é a intenção sair. Só deixando claro pro pessoal. Eu tive algumas experiências aqui. Eu sempre trabalhei muito com crianças, lá na Maranata, né? Trabalhava com crianças. Quando eu cheguei aqui, a Cristina já trabalhava com criança. A Cristina é uma das integrantes, tá, pessoal? Só para contextualizar. É a Cristina do Paulinho. E aí a gente trabalhou um tempão juntos. Ela falou, Raquel, precisa alguém trabalhar com adolescentes. Eu não posso. Você fica lá 1 ano só com eles. E eu já tinha 3 filhos adolescentes que estavam me dando muito trabalho. Eu falei, você tá louca? Eu não gosto de adolescentes. Se eu pudesse, eu passava essa fase. Eu não quero ficar com os adolescentes. Ela falou assim, Raquel, a igreja está precisando só 1 ano. Ajuda. Aí eu fui para casa, a mulher de pastor. Eu falei, puxa vida, eu não posso falar não para uma coisa dessa. Aí eu falei, tá bom, Cris, mas depois o outro ano a gente troca. Ok? Ou combinado. Combinado. Só que eu me apaixonei pelo trabalho com os adolescentes. Eu me senti muito bem, porque os adolescentes daqui não eram igual aos meus filhos que não queriam me ouvir. Eles ouviam. E eu falava, e assim foi uma coisa de Deus mesmo. Foi uma delícia da aula. É um povo que eu amo muito, que fez parte da minha vida. Foi um tempo muito abençoado para mim. Tanto para mim que como para eles, eu acho também. Eu fiz discipulado com eles, a gente fazia muitas coisas, muitas atividades. Foi um tempo que Deus me deu especial. Aí eu ficava pensando, e eu chorei tanto para vir para essa igreja, e Deus queria que eu fizesse isso, olha que coisa. Aí eu fico pensando, ai, Deus me ajuda a entender que o Senhor tem os planos diferentes dos meus. E hoje em dia eu fico pensando nisso também. Quantas vezes eu já chorei, esperneei e eu tive que passar por algumas coisas que hoje eu estou aprendendo a não chorar menos. E confiar, tentar confiar. Falo, Deus tem o plano dele e eu não sei exatamente qual é. Eu tenho que esperar. É isso. E até hoje, né, Raquel, dando aula para os adolescentes, então, né? Eu tenho dado a aula ainda para eles, mas eu tenho sentido o peso da idade. Vou falar bem sério. Por quê? Porque já não é tão próximo a minha idade dos adolescentes. Eu estou bem mais velha e é mais difícil a mesma linguagem, né? Então já fica mais difícil. Eu tenho orado para que Deus levante pessoas que me ajudem nesse trajeto. Mas eu sinto muito amor por eles, gosto de estar com eles, mas esse ano várias vezes eu não pude estar, porque eu tinha outro trabalho para ficar com os netos na hora da emergência. Muitas coisas aconteceram que eu não consegui ficar tanto quanto eu gostaria de fazer, sabe? E aí eu fico pensando, poxa vida, tem tanta coisa para fazer, eu gostaria de ter feito tão mais, mas se tivesse gente para fazer uma equipe para trabalhar com os adolescentes, ia ser muito melhor, ia ser muito mais dinâmico, porque com adolescentes você tem que ser dinâmico, você não pode ser mole, devagar, porque eles já estão numa fase meia devagar, você tem que incentivar. Uma fase delicada. Delicada da vida, eu né? entendo. Mas é muito gostoso trabalhar com eles, porque, e assim, mesmo sentindo tudo isso, senti Deus me abençoando muito. Porque quando eu senti essa vontade de ver que os adolescentes estavam muito poucos, eu falei, não, vou ficar com eles de novo. Foi muito difícil, fiquei lutando com Deus. Falar, Deus, não dá mais, até que falei, não tem outro, vai eu mesmo. Aí comecei
E quando eu comecei, fiquei pensando, nossa, eles são tão poucos, seria tão bom se tivesse um retiro para eles. Eu falei, mas como que eu vou fazer um retiro para tão poucas pessoas, meu Deus, como que vai ser? Aí surgiu o Guilherme ia fazer um retiro para adolescentes. Eu falei, gente, mas é isso que eles precisam. Aí eu falei, mas os pais não vão poder pagar. Tem pais que têm 3 filhos adolescentes, como vai ser esse negócio? Aí falei para Orlando, falei, bem, e agora? Como que nós vamos fazer? Aí eu falei, aí, se eu for lá na frente, eu vou ficar chorando e não vai adiantar nada. Aí eu falei, bem, você pode fazer essa propaganda para mim? Por favor. Por favor. E ele foi ótimo, como sempre, né? E graças a Deus teve dinheiro para pagar o ônibus também, né? Foi o primeiro esse ano, não foi? Foi. E foi, assim, um divisor de águas. Eles voltaram, todos agora estão querendo fazer profissão de fé. Então, eu glorifico a Deus, porque isso não é nosso trabalho, é Deus trabalhando através de nós, pecadores, e tão falhos, né? E Deus fazendo a obra na vida deles. Isso não tem preço, não é? É muito bem. Então, eu glorifico a Deus e estou orando a Deus para trazer pessoas para trabalhar realmente que amem os adolescentes. Isso porque ela não fala quase. Eu não falo. Isso porque ela é tímida. Mas isso me empolga. Não, mas é verdade. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu não era tão atuante na igreja de fazer coisas dentro, mas à medida que eu fui crescendo, eu fui fazendo outras coisas, né? Então, eu fiz parte do coral, já fiz parte do grupo de louvor, agora eu dou aula no EBD. Isso é muito bom. É muito Quanto bom. mais... Nossa, eu nunca vou esquecer. Eu fui num evento, recentemente, de uma outra igreja, né? Um evento de jovens. E aí, um dos meninos, ele falou assim, às vezes a gente não participa das coisas da igreja porque a gente fala assim, não tenho tempo. Só que ele falou, quando você começa a fazer coisas para a igreja, você vê que, tipo assim, você tem tempo. Você começa a fazer mais coisas, tecnicamente, na parte prática, você não tem mais tempo, porque realmente seu dia vai ficar preenchido. Mas você descobre quanto tempo você tem, porque aquilo não é um esforço, uma coisa que, tipo, você é obrigado, que nem o pastor falou, né? Fica uma coisa mecanizada. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer aquilo. Fica uma coisa natural, desperta o interesse, você se engaja com aquilo, engaja pessoas. Isso dá realmente um prazer, né? Servir a Deus é um privilégio. Sim, na verdade, nós somos chamados para servir. Exatamente. Não para sermos servidos. Então, eu estudei esse texto essa semana para falar com os adolescentes. Hoje a gente ia no parque, mas o parque foi fechado por causa do... que ia dar um vendaval. Então, e ele fala exatamente isso. Que Jesus, que foi Jesus, que era Deus, ele veio para servir. E que nós temos que servir. E quando você faz isso de servir, você se alegra. Porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Né? Igual quando vai fazer o evangelismo. É difícil? É difícil você sair da sua casa. Mas quando você está lá fazendo, é um prazer que Deus põe no seu coração que não tem preço. Sim. Porque você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Então, é muito bom servir a Deus. Então, Deus é muito bom, né, gente? Sim. E falando em servir, vou para a pergunta para além igreja. Como funciona a relação dentro da igreja em casa? Pastor, membros e num casamento. Como funciona para os dois? Pode falar, amor. Normalmente eu gosto de dizer que é uma bênção ser casado com a Raquel, porque são 43 anos de casamento, 25 anos de ministério. Então, metade do nosso casamento eu estive envolvido em alguma forma de ministério e antes sempre em liderança. Sempre nas lideranças, antes, quando mais novo, a gente sempre teve muitas brigas e discussões. Por quê? Eu dedicava todo o tempo, vamos supor, programamos um retiro de mocidade. Eu dava todo o meu tempo para o retiro e ela tinha que cuidar das crianças. Então, isso criou uma série de problemas numa boa fase da nossa vida, antes do ministério pastoral. Depois do ministério pastoral, sim, às vezes acaba impactando, porque alguns tempos eu tenho que tirar dela para dedicar a outras coisas, e ela vai ser a prejudicada. E aí ela tem os direitos de fazer as reclamações que ela faz, e às vezes eu preciso fazer alguns acertos, e às vezes ela usa algumas palavras chaves para tentar me coagir. Os gatilhos mentais. Então, todo um processo. Mas do ponto de vista de ter uma esposa que ama a igreja, que ama Cristo, que ama ministério,
isso tem sido um bálsamo para o ministério. Então, eu me sinto suportado em casa pela mulher, no incentivo, e eu tenho procurado sempre, a cada domingo, pregar um sermão diferente, porque eu fico pensando, ela vai ter que ficar todo o tempo comigo, né? Então, a primeira pessoa que eu pensava em não repetir o sermão era minha própria esposa, que ia para mim para todo canto. Então, ela tem que suportar só algumas repetições. A primeira pessoa que vai ouvir, né? E para você, Raquel? Para mim também eu não posso falar que não, mas rouba muito meu tempo com ele, né? Porque ele se divide muito em trabalho e igreja. Então, eu acho que até os meus filhos se sentem também um pouco assim, com a falta do pai, às vezes, né? Então, mas é um preço que a gente tem que pagar. Porque, por exemplo, todo mundo no domingo à tarde fica com a sua família e fica com seu marido em casa. Eu vejo meu marido a tarde inteira estudando. Eu fico sozinha. Se os meus filhos estão lá, ele fica, mas ele fica tão cansado, às vezes ele dorme até no sofá sentado, porque ele estudou, ele teve que levantar mais cedo, ele teve que se desdobrar para fazer o trabalho dele. E aí eu sinto dó também, porque ele perde muito com a família. Eu acho que eu me dedico bem à minha família, eu gasto bastante tempo com os meus netos, eu estou mais envolvida com eles, eu tenho esse privilégio de curtir muito mais. E ele não. E isso, às vezes, eu fico chamando, vem aqui ficar com eles, vamos comigo no parquinho, 5 minutos, 10 minutos. Ele falou, não vão ser 5 minutos. Eu sei que até você chegar lá já é muito mais de 5 minutos. Então, ele perde. Ele perde, eu perco, os netos perdem, mas é por uma causa maior. Então, a gente sempre tem que pensar isso, né? Ele está se dedicando para Deus. Eu tenho que me conformar com isso. E nesses tempos que eu fico sozinha, tem sido bom que eu estudo Libras, eu leio mais a Bíblia. Então, eu procuro não ficar choramingando, como eu já fiquei muito tempo, brigando com ele, para ele ficar comigo. Porque aí ele vinha ficar comigo, eu estava com um bico desse tamanho e às vezes eu nem aproveitava o tempo juntos, né? Porque eu estava tão irritada. E é isso. Então, tem essas dificuldades mesmo no ministério. Sim, entendi. Mas, no geral, é por um propósito maior. É uma bênção. Eu não posso reclamar, como diz o Daniel. Você não tem muito o que reclamar do pastor, né? Uma vez eu estava falando, mas ele também. Ele falou, Raquel. Eu falei, é verdade. Mas é isso que eu reclamo, é a falta do tempo. Sim. De estar juntos, que a gente prioriza muito o sábado para ficar juntos. Por isso que a gente sempre procura não fazer tanta coisa no sábado. Porque no domingo a gente fica muito dividido na igreja, que é uma delícia, né? Cá entre nós é uma delícia também. É isso. E aqueles poucos momentos juntos aproveitam muito, né? Porque como a rotina é muito corrida. Muito corrida. Então aproveita 100% na hora que tá ali junto com a família. Exato. Então é isso que a gente tem que procurar priorizar, né? Os nossos tempos juntos com a família. Mas tem sido bênção, né, na nossa vida, o ministério que Deus nos deu. Que bom. E uma última pergunta, assim, mais séria, pastor, porque eu quero mesmo entender um pouco mais nesse sentido. Que passa aqui, Sé? Guardanapo. A produção tá ajudando a gente, galera. Pastor, assim, mais da sua perspectiva, do seu conhecimento e tudo mais, a igreja, ela cresce, né, em número, em qualidade, ou ela forma pequenas congregações, né? Como que funciona? O que a gente vê nos ministérios da Igreja Presbiteriana do nosso presbitério, eu vou falar de experiência nossa, a maior parte das congregações elas levam muitos anos para amadurecer. Então, esta é uma preocupação. Alguns anos atrás, eu comecei a pensar, eu falei assim, acho que a melhor medida não é montar uma congregação via ponto de pregação e aquele processo que vai crescendo e vai crescendo, porque isso demora. A gente precisaria pegar uma fatia da igreja já com composição pronta. Pegar já homens com qualificação de presbíteros, diáconos, professores, equipes já de louvor e sair e montar uma igreja, uma congregação com 60 pessoas e fazer o projeto andar já como igreja.
Porque se eu for sair da minha casa para ir para um grupo muito pequenininho, às vezes as pessoas demoram mais. E quando as pessoas vêm para uma igreja que já acolhe e que já abraça e que você já tem estrutura, já tem onde mandar os filhos, já tem pregação da palavra consistente, é muito mais fácil. Sim. Aí eu comecei a tentar implantar essa ideia com algumas pessoas na igreja. Aí eles falam assim para mim: mas a gente gosta tanto de se reunir como igreja aqui. Então, esta é uma resposta difícil. Mas eu li uma vez, estudando a segunda epístola de João, acho que a segunda ou a terceira, agora eu não sei, mas uma das últimas frases, eu acho que é a terceira, João diz para quem ele está escrevendo: saúda-vos, irmãos, nome por nome. E um comentarista, num dos livros que eu estava usando, ele diz o seguinte: a igreja deve ser tão grande conquanto que o pastor consiga chamar os seus membros pelo nome. E eu entendo que a igreja pode ser tão grande conquanto que eu consiga ainda saber o que cada membro faz, como ele vive, onde ele vive, como ele chama, como a sua família é. Então, se a igreja crescer muito, ela precisa se dividir. Eu não entendo e não me entendo numa mega igreja. Eu vejo igrejas grandes, elas têm uma grande função, elas ajudam muito ao reino de Deus, mas eu vejo também que elas funcionam nos pequenos grupos. Elas funcionam melhor nos pequenos grupos. Ela é grande, mas ela funciona bem nos pequenos grupos. Então, o que eu pensaria da igreja é da gente amadurecer o suficiente para quando chegarmos num número que seja muito difícil, consigamos tirar uma fatia dela e começar uma nova plantação. Mas esta é um sonho. A palavra de Deus não diz que é para montar um ponto de pregação ou começar uma igreja já fatiada da outra, mas o que a gente vê é que simplesmente quando Paulo saía é que ele começava a pregar, e num processo de início de igreja muita gente se convertia de uma vez só, e as igrejas começavam já com um corpo mais maduro, levando em conta que quem ensinava naquela época eram os apóstolos autorizados por Cristo Jesus. Então, é um contexto de transição, de início de trabalho, com uma efetividade do Espírito Santo trabalhando de uma forma especial. Não que ele não trabalhe na conversão hoje, ele trabalha igual, mas eu acho que em Atos e na vida de Paulo, na vida de Pedro, 3.000 convertidos, e eu gosto de uma piadinha do reverendo Augusto Nicodemos, que acho muito boa. Fala assim: Pedro pregou um sermão, 3.000 se converteram. Às vezes a gente prega 3.000 sermões e um se converte. Então, esta é a dificuldade que a gente tem que enfrentar no mundo e na formação de igreja. Então, essa é a experiência que eu vejo. Já trabalhei na congregação da Vila São Pedro, quando tínhamos, e é um trabalho muito difícil. Muito difícil. Sem estrutura, sem recursos, sem logística, então iniciar um trabalho para homens chamados para desbravar esses locais e realmente fincar uma igreja ali. Então, que começar do zero, né? Às vezes as pessoas não têm essa seriedade. Eu acho que é só chegar. Eu tenho assim a impressão, o pensamento, né, que Deus elege pessoas assim. Nós conhecemos um pastor, Arioval, lá da igreja de Pinheiros. Ele tem esse desejo de implantar igrejas. Igual você fala com o evangelista quer evangelizar. O pastor quer pregar. E esse Arioval, ele quer abrir igrejas. Então, eu acho que Deus levanta pessoas para certas coisas. Então, tudo depende de Deus, né? A gente, tudo depende dele. Para ir muito longe, nós tivemos um que foi nosso pastor também, o reverendo Luciano. Agora já é jubilado, já está velhinho, mas ele trabalhava aqui na Volks, era desenhista na Volks em 1970, e ele tinha uma promoção, recebendo uma promoção,
ele pede as contas, pega a esposa dele e vai para Ji-Paraná, lá para o norte. Longe. Ele fundou igrejas em Vilhena, também, onde nada tinha. Ele fundou a igreja em Rio Branco, no Acre, que só para chegar no Acre é uma semana, né? Então, assim, e ele tinha este processo, e a gente é apaixonado por ele da igreja, quando ele vinha, e as histórias, e nós trouxemos ele para a igreja, para pastorear a igreja aqui, porque todo mundo amava. E aí a gente descobriu que o coração dele, na verdade, continuava lá na plantação de igrejas. Então, voltou Voltou. para o lugar que ele deveria estar. Voltou. É uma vocação, né? Deus coloca essa semente, o desejo na pessoa. Não tem como. Ele que vai trabalhar, né? Exato. Na pessoa, no tempo que melhor aprouver. Essa palavra é muito chique, muito bonita. E, pastor, enquanto vai bebendo a água, vai acalmando um pouco, eu queria pedir um conselho, assim, tanto da Raquel quanto do pastor. Para você? Não. Você quer que seja direcionado? Se for pra ser direcionado. Não, mas... depois dá em off. Pastor, dá um conselho pra mim em off. Mas, pra sexta igreja mesmo, um conselho pro futuro, porque, querendo ou não, a gente falou um pouco de juventude, modernismos, enfim. Mas um conselho pra igreja no nosso futuro, até mesmo pra quem tá assistindo, às vezes precisa de um conselho com uma autoridade, né? Estamos aqui presente com uma... Dos três aqui, a autoridade é a do pastor. Mas também a Raquel, um conselho, assim, para nos ajudar a nos engajar na igreja, nos trabalhos, né? Se voluntariando e tudo mais. Eu tiraria o conselho, então, de Provérbios, que é que Deus conhece o coração do homem e que o homem pode traçar planos. Então, eu olho e faço planos e tenho projetos e tenho olhado para a igreja, e agora pensando em igreja, em treinamento, em formação da liderança do pastor, do novo pastor, falo assim, mas você está querendo deixar? Não, estou querendo fazer transições, penso nisto, converso com ele, converso com o conselho sobre isto, e o que eu vejo, que a resposta certa vem sempre de Deus. Já fiz muitos planos. Isto me ensina a não deixar tudo sem planejar, mas me ensina a planejar de acordo, ou pelo menos procurando entender aquilo que Deus quer e como Ele direciona as nossas vidas. Então, acho que isso não serve só para a igreja, serve para a nossa vida. Na nossa vida, a gente precisa fazer planos. E os planos têm que ser feitos baseados naquilo que a palavra de Deus ensina para a nossa vida. Então, assim, o que é princípio e preceito da palavra de Deus, elas precisam nortear os nossos planos. E as respostas certas, o encaminhamento correto para as nossas vidas, Deus é quem vai dar. Então, viva a sua vida de forma justa, pura e bíblica, e Deus vai te dando as melhores respostas para a sua vida. Porque é Ele quem sabe o que de bom você precisa na vida. Olha, arrasou, pastor. Vou até anotar aqui. Eu acho que a gente, toda a igreja, tanto criança como adolescente, jovens, adultos, não negociar o tempo com Deus. Eu tenho que estudar. Hoje eu não vou na igreja, porque hoje eu vou estudar. É porque eu vou trabalhar. Quem que está em primeiro lugar na sua vida? A gente sempre tem que estar com isso. Buscar em primeiro o reino de Deus. De todas as outras coisas o Senhor acrescenta na vida. Então, e o que a gente vê? Quem inverte isso, perde o objetivo de vida e se frustra. Então, leve o que você aprendeu na igreja a sério e ponha na sua vida, na vida prática. Então, tenha tempo com Deus. Quando tiver tempo, esteja na casa de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Isso é sério. Então, eu às vezes ouço a gente falando que eu fiquei entristecida. Eu não vou na segunda-feira na reunião de oração porque é só velho. Aí eu fico pensando, meu Deus, não entendeu nada.
né? A igreja é um todo, é criança, jovem, adolescente, velho, tudo junto, não tem essa divisão. Então, não eu venho na igreja o tempo todo que eu tiver para edificar, para crescer, né? No conhecimento de Deus. E aprender a praticar a palavra de Deus, porque um ajuda o outro, né? Às vezes, só de você vir na igreja, você passou o dia todo trabalhando com pessoas que não são crentes, você vem, você sente o renovar do Espírito aqui. Sim. Então, as pessoas perdem. Aí, quando eu estou muito cansada em casa, falar, hoje eu não vou, fico pensando, quem vai perder? Sou eu. Aí você vem e aquela palavra deliciosa que nos sacia, que nos nutre. Então, não deixa a igreja, os trabalhos da igreja de lado. Priorize. Então, isso é para a criança, para o jovem, para o adulto. Porque a criança vem se os pais vêm. Mas os adolescentes já conseguem vir a maior parte sozinha, e os jovens e os adultos, né? Então, não deixe que o trabalho atrapalhe, não. Estou cansado. Vem cansado mesmo, né? Você vai cansado de trabalhar? Então, vem cansado na igreja para servir. Venha como você está, ó pecador. Eu venho como estou. Isso aí. Bom, e agora um momento mais de descontração, né? A parte das perguntas e respostas, mas às vezes dá um nervoso. Mas agora a gente vai mostrar algumas fotos da trajetória do pastor, né? E também com outros integrantes da igreja. Aí eu queria que vocês me explicassem um pouquinho das fotos, né? De cada um. Tem a capa bonita aqui, né? Mas, bom, primeira foto. Já conheço uns roxinhos aqui, hein? Carol, Elaine, Fátima. Essa daqui pequenininha. É a Letícia, filha. É a Letícia. É a filha da Fátima. Aqui é a Fátima. É a Fátima e essa filha dela. É uma Letícia. das gêmeas, a irmã da Laís. Da Laísa. É a Letícia. Que legal. Lá no fundo, a Branca. E eu acho que é a Juliana do Esse Adilson. bebê é o Douglas. Não, Essa daqui esse é o é Douglas. esse bebê? Esse é o bebê, acho que é o Douglas. Eu achei que era o bebê, era a Letícia, mas eu falei, não parece muito... A Carol. Não. É a cara não. do filho dela lá. Acho que é o Douglas. Entendi. E essa daqui é a Juliana, eu acho, do tio Adilson. Parece a Juliana. Deve ser ela mesma. Esse daqui eu acho que é o Adilson. Tá com cabelinho preto. E a Elaine, uma menina muito querida desde sempre, né? Ela sempre foi muito risonha, muito alegre e sempre foi uma pessoa que sempre tratou muito bem. E essa aqui é a Raquel. E essa foto é de mais ou menos quando? Nossa, foi bem, acho que bem no começo que a gente chegou, não foi, Orlando? O Douglas deve ter uns 20 anos essa foto, pelo menos. 20 anos, 2003, 2002, por aí. Por aí. Nossa, tava nascendo também. Nossa, eu nem lembrava que eu tinha franja. Vamos ver a próxima. Nossa! A Dabi era nova, né? Olha, a gente se divertia muito nessa época, porque a gente ia muito em retiro, nos passeios, e jogava a bola com esses dois aí. O Davidson. Minha filha, eles passavam rasteira na gente. Era uma delícia, a gente se divertiu muito. Mas essa foto é na igreja, talvez? É na igreja, na cozinha da igreja. Na cozinha. É. O pastor tava com frio, então, pra estar até com o coletinho. De colete, devia estar bem frio. Hein? Manga então. comprida e colete, devia estar frio, mas tá todo mundo agasalhado. Tá? Vamos ver a próxima. Esse foi o primeiro retiro que nós fomos. Esse aqui é o Guilherme? Esse é o Guilherme. Não é, tinha um moço que era parecido com o Guilherme. Gente, mas o Guilherme deveria estar aqui. É muito parecido. Essa daqui é uma sobrinha nossa, Livinha. A Débora, nossa filha mais velha. Para quem não conhece. E depois a Carolina. O Edinho, que quando nós viemos para a igreja era o namorado dela. E a Carol. Então, essa é com certeza uma foto do ano 2000, no máximo 2001. E aí, o retiro, ele foi aonde? Nesse caso, não sei se... Eu não lembro. Lembra? Você lembra? Eu não lembro. Eu lembro que eu falei sobre dons. Mas eu não lembro Nossa, onde foi o pastor lembra? Lembro. O senhor lembra as pregações? Lembro. E esse... Não todas. Tá. Aí esse aqui depois... Aqui no fundo aqui, onde tem essa graminha. Na parte da tarde, depois do almoço, um calor, como os dias de hoje. Aí eu deitava lá e dormia lá na grama. Uma delícia. Muito bom esse lugar aqui, eu lembro. Depois a gente tem que descobrir onde é que é. Vamos descobrir. A Deusair deve saber. É verdade, uma pergunta pra ela também. Isso é na casa da Deusair.
Pastor com bigodinho. E que eu não sei o que eu tô fazendo com o cavanhaque. Alguma aposta. Ah, não, é que teve uma época que ele tava querendo mudar. E ele pôs bigode, eu falei, por favor, mas eu acho que foi um mês ou dois só. Isso. Também não gosto. Deve ter sido um mês assim, só. Só foi uma vez. Mas é que o cabelo também do pastor ele tava pretinho, né, pastor? Tava bem pretinho. Só que foi tudo aqui na igreja. Não, mas pastor, o senhor tá bem parecido com a foto, viu? Tá. Graças a Deus. Só tá mais branquinho, né? É só um pouco mais velho. Sempre simpático. Esse dia foi muito gostoso. Esse foi em algum evento? Não, foi uma limpeza na igreja. Esse foi o evento. Foi o evento. O pastor aqui fazia algumas coisas que fugiram do controle. A gente tinha iniciado uma reforma, nós estávamos mudando o tablado aqui, tá vendo? Tudo cimentado. E a igreja ficou muito suja e nós viemos para a escola dominical e não tinha dado tempo no sábado de arrumar. Aí todo mundo ficou, como é que vai ser, como é que não vai? Eu falei, já estamos todos aqui, temos rodos, vassouras, eu trouxe tudo de casa que deu. Eu falei, nós vamos ter, em vez da escola dominical, vai ser lavar a igreja para a gente ter culto à noite. A Cristina subiu com as crianças. E nós ficamos aqui, todo mundo fazendo faxina. Turma, Vanilde, Tia Beth, Delza, o Carlão. Esse aqui que eu não sei quem é. Mas aí nós lavamos a igreja. A escola dominical foi a lavagem da igreja. Nossa, deixou impecável. Literalmente a igreja, né? Aí colocamos todos os bancos para dentro e tivemos culto à noite. E foi muito divertido. Como é tudo muito bom aqui, né? Até fazer faxina é legal. Não, mas eu lembro que teve uma vez... Não, mas aí não é nessa época. Aliás, antes de eu perguntar, essa foto é de mais ou menos quando? Você lembra, pastor? Raquel? Essa não. Olha, de data eu não sei nada. O pastor o senhor já era titular? Provavelmente não, porque nós tiramos o carpete daqui, tiramos uma escadinha que tinha aqui na frente. Deve ter sido 2005, 2006, por aí. Entendi. E eu lembro que teve um evento, eu nunca vou me esquecer, que o meu irmão, acho que ele participou, que eu acho que teve tipo um acampa dentro. Teve. Que aí também, eu lembro que teve um evento que a gente fez para as crianças, aí eu ajudei na época, só que eu era adolescente também, a gente jogou bexiga lá no telhado. Nossa, é muito gostoso quando tem essas coisas. Nossa, gostoso. É muito bom. E o pastor já na fanfarra, já, dentro da igreja. Ai, que é um batizado. Peraí, esse é o Vitor, não é? Esse é o Vitor. O Vitor, a Bárbara Branco, o Fernando. A Branca de cabelo preto. Gente, nossa, é verdade. Eu não lembro. Eu acho que eu entrei na igreja, a Branca já era loira, já. Ela não tava de cabelo preto. A Bárbara, sempre linda, né? E esse daqui é o... Pastor Paulo. Pastor Paulo, que te Paulo Alexandre. Ele direcionou. que... Então, este já deve ter sido um dos últimos anos dele por aqui. 2005, 2006. Entendi. Provavelmente 2005, 2006 ele já não estava mais. E também já era culto de ceia? Era culto de ceia. Geralmente eles fazem a ceia e já faz o batismo, né? Eu acho que já é o mesmo domingo, né? Já aproveita. O pastor. Então, provavelmente. Mas aqui é outro culto. Será outro que é da evento. Bárbara? Porque eu acho que esse é de antes, tipo, da Bárbara. É a mesma roupa? Peraí, calma aí. Não é. Não é diferente. Não, é que só o Fernando que tá com a mesma então, blusa, eu acho. Mas volta um pouquinho. Deixa eu voltar. Eu queria ver se a Bárbara tá mais velha ou mais nova, mas não dá pra perceber. Eu acho que Parece que ela tá mais nova aqui. Eu acho que tá um pouquinho mais nova. Eu acho que é anterior. Pode ser que ela tenha batizado mais velhinha, né? Eu acho que foi isso. Porque aqui já tá o pastor já fazendo, né? Talvez... Já tenha sido, talvez, quando o reverendo Paulo saiu. Não, porque, olha, você tá com aquele livrinho lá das perguntas, né, do batismo. Então, é o batismo, o batismo dela. Então, acho que foi antes. Eu acho que eles podem ter dividido, né? Um dia um, outro dia o outro. É verdade. Sei lá. Agora tem que perguntar pra Branca. Porque eu tô não, então ele tá aqui ainda. Ele tá aí ainda. Então foi antes mesmo, né, que a gente viu. Então, eu acho que foi antes do batismo do Vitor. Entendi. Gente, essa é um pouco, essa é um pouco mais nova. Esse grupo é o que eu trabalhei muito tempo com os adolescentes. Esse era o meu grupo.
Porque, não, é porque era faixa etária. Mas você não frequentava, então, mas né? Mas você teve um grupo antes desse ainda. Mas esse porque, também depois foi, veio né? a Emily. Eu era antes. O Lucas, é verdade, eu era antes. Porque era da época da Ju. A G. Era a G. Tá faltando bastante gente aí, né? A Gabi, irmã do Lucas, Gabi, né? Irmã O do Joel, esse daqui. O Joel. Tem um menino aqui atrás, mas eu não sei que é que tá Quem? atrás. Pode ser a Juliana. Não dá pra ver, né? Talvez seja a Ju. A Juliana ou a Bibi. Porque, é mulher. Eu acho que é a Laís, é a Lala. É. Pelo jeitinho. Aqui, ó, pelo tênis e deve ser o óculos. Ali. O Josué. Uhum. E aí talvez aí era um acampamento, confraternização? Tá parecendo uma confraternização, porque é o Benício lá no canto. Eu acho que foi tipo confraternização da igreja. Aquela moça morena é a que casou com o Vinícius. O Vinícius. Ela é a... Isis. E ela tem aquela filha que linda que vem ela com a... é nora da Vanilde. Ela é a mãe daquela menininha linda. A Luísa. Eu dou aula pra ela, gente. Então ela é linda. Linda. E ela vem sempre com os cabelinhos super mais arrumada. lindos, assim. Eu falo, nossa, que linda. Muito legal. Olha aí. O pastor já com jovens. Esse grupo que eu era um dos adolescentes. Eu lembro que a Raquel era bem próxima do grupo. Era o esse grupo que eu trabalhei, que foi bastante. O grupo que foi muito legal pra mim. Que eu trabalhei bastante. Aí aqui era a Lê, a G, a Bibi, a Gabi, o Lucas, a Ju, a Jéssica, o Joel, a Cadê a Laiane? Laísa? Então... faltou, a Laísa, né? Aqui, falta o Mas Gustavo. eu acho que não, o Gustavo tá aqui. Essa foto, pelo menos, tá aparecendo pra mim, que é tipo assim, finalizou o culto de noite e tirou a da foto. igreja, Porque eu tô vendo que tem muita gente pegando bolso, eu acho que foi isso. Mas você lembra, pastor, mais ou menos, quando que foi essa época? Não lembro. Pode ser que eles lembrem, né? Os bem. adolescentes, quando eles eram... Pastor. Eu tô bem, sem barriga. Mas tipo 2008, 2009, talvez. Não, acho que depois ainda, né? Porque como eu tô vendo que tem algumas pessoas que vieram depois, acho que foi um pouquinho 2013, 2014, deve ter sido talvez por aí. E eu de data, tô fora. Eu diria que sim. Olha, essa foi em 2013. Tava mais gordinho, hein? E é acampamento, tá gordinho esse cara aí. 23 de fevereiro de 2013. Quando tem data é ótimo, né? E aí no acampamento, eu acho que no acampamento, né, pastor? É acampamento, no acampamento. Foi antes de roubarem minha aliança. Como assim, pastor? No assalto que teve aqui na igreja, numa quarta-feira. Né? Gente, eu não tô sabendo dessa novidade. Eu tava na igreja na época? Não, foi numa quarta-feira. Foi no antes ou estúdio depois quarta-feira. da pandemia? Foi antes. Antes da pandemia. Faz muito tempo. Nossa, mas aí os caras entraram aqui? Simples assim. Eu vou contar a história. Conte, por favor. Foi assim, tinha um homem, eu gosto, todos nós gostamos de cumprimentar os visitantes, né? Sim. E eu fui cumprimentar um rapaz e ele não quis me dar a mão, eu percebi um olhar fulminante dele para sair daqui. Isso foi num domingo. Num domingo à noite. Eu vi, eu falei, nossa, que cara esquisito. E ela comentou comigo, eu falei, também fui cumprimentar, ele não gostou. Não gostou, não quis cumprimentar. Passou um tempo. Ele veio, quando ele veio e pediu minha aliança, que eu olhei no olho dele, eu lembrei que era ele que veio aqui na igreja e ele veio sondar a igreja. E aí na quarta ele veio nos roubar. E aí ele fez, aí eu tirei a aliança, aí ele fez assim ainda em mim, ó, olhou meu brinco, viu que era biju, olhou e foi pra lá. E tirou... Ai, me deu muita dó. Ele tirou a aliança das senhoras na igreja sem um pingo de dó. Mas ele tava sozinho? Não, tinha outro cara junto. Armados. Meu Deus, que desesperador. E aí o Orlando fala assim, mas pra que essa arma? Ele falou assim, nunca sabe. Aí ele pegou tudo. Porque ele tava com uma arma engatilhada. E aí ele falou assim, ainda eu quero um carro pra sair. Aí ele pegou o carro do Orlando, né, nosso carro, e foi. Meu Deus. E nos trancou aqui. Ai, sorte que ele não sabia ainda que tinha a porta de fora, né? Que a gente podia sair pra aqui. Quando a pessoa ela acha que ela, tipo, ele já sabe com tudo. Ele já sabe tudo que tem na igreja. Não sabe. Gente, foi, que menina. absurdo. Mas foi só esse episódio conosco, né? Com a gente aqui. Só foi essa vez. Mas aqui na igreja, eu acho que antes disso, acho que não deve ter. Não, assim não. Mas a gente tem um arrombamento ou outro, mas pouca coisa. Tá. Nossa, mas é uma igreja segura. Graças a Deus. Nossa, mas eu não sabia dessa história. Filha. Nossa, eu gosto de fazer essas entrevistas porque você aprende coisas novas. Você nem sabia dessa história. Mas enfim, vamos pra próxima. E o pior, até hoje estamos sem aliança. Porque eu falei, pastor. não é culpa dele. Eu falei, bem, se a gente for comprar uma aliança,
de ouro, fica muito mais vulnerável. Todo mundo quer roubar. Compra uma de lata, aquelas de... Nossa. Só que eu tenho alergia. Ele comprou, eu tenho alergia. Eu só passo com ouro, minha filha. Olha que chique. Minha pele é muito É muito princesa. sensível. Eu não consigo. Não, mas eu vi já que tem umas pessoas na internet que elas falam assim, ao invés de você usar, tipo, anel de casamento... Muito caro. Que é o real, usa um fake, assim, só pra dar uma... E aí eu não consigo usar. A minha mãe acontece a mesma coisa com brinco. Ela só pode usar ouro. Então. Aí eu assim, mãe... É. Enfim, aí aqui no mesmo dia... Ô, pastor! Essa foto, eu calculo que ela tenha quase uns 300 anos, né? Gente, olha o Paulinho. Eu reconheci o Paulinho de longe. O Paulinho, aqui é a Cris. Esse deve ser o Jonas. Eu acho que parece o... Não pode ser, né? O Leandro. Não, é o Jonas. E esse daqui deve ser o Fernando, né? E o meu tio Adil... Olha, já ligeiro já. Ele é. Eu acho que a gente deveria contar aqui pro pessoal o que aconteceu no passeio desse ano com o pastor. O pastor foi jogar fute. Foi jogar o fute. Tá se recuperando ainda. Nossa, ai, pastor, mas depois foi engraçado, mas na hora eu não vi o que tinha acontecido, pastor. Olha, eu posso te contar o que aconteceu? Nossa, por favor, conte também, porque eu só vi a Raquel dirigindo o carro, subindo aquela subida, né, da entrada, e o pastor de muleta. Em setembro eu falei, Orlando, chega no retiro, você vai querer jogar bola. Vamos, se prepara. Então vai fazer caminhada, faz um regime, para que quando eu chegar lá, você esteja bem para fazer esse tipo de... Dá para cortar essa parte? Aí, produção. Ele fez assim, Ju, para mim, ó. Se quebrar, conserta. Aquele bem firme na... Aí eu falei, Aí ele... Foi. Eu falei, não vai dar... Você vai jogar e vai se machucar. Ele falou, tudo bem. E é o que aconteceu. O pastor um pouco animado. Aí eu estava na piscina e vieram me falar, Raquel, o Orlando se machucou no campo. Eu falei, eu já sabia, não vou nem olhar, eu já sabia, já tinha cantado essa bola. Aí, depois a Cristina Raquel veio. É sério, o Orlando se machucou. Aí eu já saí numa irritação, mas numa irritação, sem fim. Aí eu cheguei lá e vi ele no carro, o Leandro falou, você não vai comigo? Eu falei, não, estou toda molhada de piscina, pode ir, pode levar. E dali para frente acabou o meu passeio. Eu perdi o humor, perdi o retiro e fiquei muito irritada por meses com ele. E a minha vontade era só... O pastor Ivazano. Aí eu só ficava pensando, eu tinha dito por teu bem e você não quis me ouvir, sabe? É aquela empolgação do passeio de, nossa, vamos lá. Ai, que judiação. E agora eu fico com dó, porque ainda ele tá mancando. E o retiro está se aproximando. Mas lesionou muito, pastor? Rompeu, né? O tendão. Mas o que o senhor foi fazer? Foi dar um chutão? Não. Nada. É a velhice que chegou mesmo. A idade estava me marcando nessa hora. Aí eu fui dar um arranque. E aí a idade já pegou na Não. Ai, pastor. Mas no próximo acampamento, pastor, se Deus quiser, vai estar todo recuperado. Mas eu acho que ele vai jogar. Eu acho que ele vai ficar só na piscina. Vai nadar. Fazer competição de quem pula mais rápido. Competição de nada. Tá bom, porque aqui eu já perdi, pelo jeito. A Ana Luísa. Nossa, Aninha. Gente, eu peguei essa fase dela. Não lembro dela pequenininha. É porque a gente já vê... Então, a gente convê no dia a dia, a gente já vê a pessoa grande. Aí eu não lembro, tipo assim, também. Eu não lembro que eu tinha... tenho esse quadro até hoje em casa, com a foto minha e tua. Tá lá no escritório, meu escritório, que é o quarto do meu filho, que eu estudo lá. Então, eu pus essa foto que ela me deu. Mas eu não lembro por que ela estava Então, foi Dia das Mães, e ela, ou alguma data assim, e as crianças fizeram alguma coisa. Esse quadro e deram pra gente. Pais. Ah, que bonitinho. E ela veio e me deu. Eu fiquei toda emocionada. Tenho esse quadro até hoje em casa. Que bonitinho. Que é Amanda, Anísio, Dona Eunice... É o Márcio esse daí, não, né? Não, esse eu não sei quem que é. Esposo da Noemi? Acho que não, né? Não. Não é. Não sei quem é, mas aqui dá pra ver a Amanda e o Anísio, que casou com a Glória. É bem pequenininha. A Ana Laura, ela tem já... Nossa, não, essa aqui é a Ana Laura? Não, é Ana Laura, é a mais Ana Laura, velha. ela tem 16 anos. Tem 16. Agora. 16 anos. Gente, ela tá na sala dos adolescentes. Ela tá maior que eu, acho. Acho que ela também tá maior que eu. Ela tá uma moça. Ela tá maior que eu. Ela tá uma moça já, é muito linda.
Ó, Davis. Eita, o pastor tá de jeans. O que aconteceu? O pastor não fica de jeans. Isso é uma programação como fala? De mocidade. De mocidade, né? Deve ser. É, porque não é normal. O Davidson já foi presidente da UMP? Já. Já. Eu não sei o que ele é a essa... Dábia. Esqueci que ele é irmão da Dábia, né? Eu falei, nossa. Eu não sei o que é isso, não. Mas ele tá por aí. Com era certeza algum trabalho de porque eles mocidade. chamavam muito, né? Fazendo de sábado algumas vezes. E aqui ainda era carpete, né? Que eu tô vendo aqui. Era mais antigo. Então, isso é bem bem. Olha que bonita é essa uma foto. ceia, É uma ceia. Pastor tá de... Nossa. Palito. Gente, devia estar geando. Devia tá aquela... frio. Então era meio do ano, tá? Ah, por isso eu falei, nossa, é que gente tá muito quente Não, agora. já tá frio. Muito quente mesmo, então tipo, Hoje tá um só de ver o pastor com essa paletó eu já tô assim, pastor do meu céu. Deus. Mas aí o senhor lembra, pastor, de mais Não, icônica essa foto? Não, né? Olha esse pão, que bonito. O pão. A uva parece de verdade. Esse pão, eu acho que foi o Carlos que fez. Então deve ser- Carlão. Então, se... Ele fazia um pão maravilhoso. Ele nunca fez esse pão pra mim. Eu pedi várias vezes. Então, e Tô fazendo desabafo ao vivo, eu quero meu pão. Carlos, deve você ser está um culto convidado de a voltar Páscoa. na nossa igreja para fazer esse pão pra gente, para fazer a ceia. E pelo montado da mesa, e ele fazia esse pão na Páscoa. Então, provavelmente Deve um culto ser. de Páscoa. Nossa, Mas Páscoa Páscoa também é ali, muito calor, né, bem? né? Não. Páscoa é calor, né? É abril, Não, porque, não é? é porque abril com maio já é começo de Ah, inverno. mas- Então não sei. Não sei não. São Bernardo é uma cidade estranha. Às vezes É, é ah, verão. mas aí já fica a vestimenta é por causa de ser uma ceia de Páscoa. Mais formal, né? É. Deve ser. Nossa, jantar. É. Gente, eu lembro dele. Não, Douglas, essa daqui eu lembro, que ela tá em Catarina, Portugal, né? Ele é o a Douglas. Catarina. Eu lembro dele. Essa daqui é a esposa Ga- dele, é, não a é? esposa Não, a esposa do- do Davis. A Gabriela. Ai, eu A não Gabi. lembro do rosto Gabi. dela. Não lembro. Carlão, Estão na Nancy, igreja, Paulinho, Cláudio, acho que de Cristina. Mauá, né, amor? Não, São Caetano. São Caetano. O Cláudio. Cláudio. Uma Cláudio. pizzaria, talvez. Essa pizzaria era perto da casa do Cláudio. Ah. Era uma pizza meio frita, uma pan pizza, alguma coisa assim. A gente saía bastante nessa época, né? Talvez depois do culto? É. Ah, entendi. Ah, até hoje em dia, às vezes, É, né? às Quando tem vezes a comemoração, gente sai. É Sai. bom, né? Bem gostoso. Eu gosto. Paulinho, Carlos. Ai, que Eu bonitinho. acho que esse é o filho do... É o Vitor. É. não é? Nós fomos esse dia visitá-los. Estava uma chuva. Mas é o Vitor da Branca e do Da Branca. É. E estava na casa da avó dele. Como que ela chama mesmo? Nilda. A Nilda. E a gente foi na casa dela para ver o bebê. Quando nós chegamos, caiu o mundo. Chovia sem parar. E o bebê chorava sem parar também. Tadinho. Nessa hora ele parou. Aí nós tiramos uma foto. Olha, ele Feliz da dormindo vida. contente no colo do pastor. Porque ele já tinha já chorado. tinha chorado, ele tava muito, cansadinho. Ele tava tadinho. cansado. Aí nós conseguimos tirar foto e ir embora. Foi muito Mas choveu gostoso esse aquele dia. Talvez aí foi mais específico, né, na casa. Ó, outro dia Não, de é limpar aqui agora, né? a mesma limpeza. É a mesma É. limpeza? Ah, aquela lá das vassouras, né? A gente limpou aqui em cima primeiro e depois limpou a parte de baixo. Esse daqui é o Wesley. Aqui Nossa, tá com o jeito eu da lembro Zezé. dele. Você Quando eu era lembra bem do pequenininha, eu Wesley? lembro o rosto dele. Então, eu Wesley, dei a aula Zezé, pro Wesley quando era Benício. lá na congregação. E para eu aprender o nome Wesley, você não faz ideia como foi difícil. É porque tem um L, né? é ali no muito meio. diferente. Não, é um Wesley. E ele era muito pequeno ainda, ele era bem criança. Depois ele veio pra cá, né? Ficou esse moção bonito aí. Uhum. E esse daqui é o... Como é que é o filho da Zezé? Que é o mais novo? Cauê ou Cauã? Eu acho que é o Cauã, né? Eu acho que essa é a a Zezé. Zezé? Essa daqui parece ser a é, Fátima. ou esse daqui... Ou é o Cauã ou é o mais velho dela. Não, o Henrique não. O Henrique É, seria o maior. Cauã. É o Cauã, Aqui seria né? o Cauã. Cauã. Benício. Ah, Essa foto eu achei muito chique. sabe o que era? Quero o contexto. Era no retiro. Hum. A gente tinha que ir com essas roupas que cada um tinha um tema. Fantasia. E eu não tinha fantasia nenhuma. E eu dou aula lá no Anima, né? E eu tava comentando com as minhas alunas, né? Aí uma das alunas falou, Raquel, eu tenho uma que é linda, que eu vou no hospital fazer, como fala? Trabalho com as Um crianças. trabalho com as crianças com câncer.
E ela falou, eu te empresto. Eu falei, imagina que vai caber. Ela, não, Raquel, você vai ver. Aí ela me emprestou com muito amor, muito carinho, e eu usei. Mas aí eu falei, aí uma princesa bem mais velhinha, né? E não faz tanto tempo Nossa, isso, mas né? ficou lindo esse vestido. É lindo, é da Cinderela, né? Eu acho que o azul é da Cinderela. É, e eu o pastor normal. A É, paviana. o pastor não pode saber. Paviana. É. Ciclista. O pastor, Eu sou eu queria fazer uma roupa de príncipe, mas não tinha ninguém. Ela não tinha roupa para emprestar para ele. Uhum. E aí, todo ano no acampamento, quando tem também a competição, né, de Tem fantasia. essas competições. Você tava como jurada, Raquel? Na Tava, competição? dessa vez tava Tava, também. né? É. Eu não ganhei. Não, né? Poxa! É muito difícil. Eu fui de como é que fala? Você lembra sua fantasia, pastor? Lembro, eu tava com gesso no pé, muleta. Ah, é? Toda eu caráter. lembro que ele definiu de última hora a fantasia do pastor, né? Qual que era a sua... Eu acho que eu era a princesa do Egito. Era filha de algum personagem princesa do Egito. Ah, tá. Mas é que agora não me fugiu o nome. Sei. Aí eu fui com um lembro sapato que eu diferente. votei no Lucas, que eu achei demais aquela... ele pôs papel Lucas. higiênico, como se ele fosse Ah, a Lucas múmia. Ai, eu lembro Foi dele. Não, sensacional. na verdade ele era Lázaro saindo do É, túmulo. mas não. parecia uma múmia. não Parecia uma múmia. Já coloca na folha, múmia. Eu gostei muito da criatividade Era do garoto. Lázaro. Ai, gente, mas, nossa, sério, muito gostoso essa Gostoso. época, lembrar. É gostoso. Enfim, gente, essa foi a última foto. tá Eu achei que bom. tinha mais fotos pra Mas tá gente bom. ver. Não. Mas, enfim, já convidando o pessoal, né? Pessoal, venham pra Sexta Igreja, venham nos nossos acampamentos, nas nossas confraternizações. Obrigada, pastor. Obrigada, Raquel, por terem vindo. Imagina. Espero que vocês tenham gostado. Gostamos, Sim. Deus abençoe a produção. Amei a produção maravilhosa que Bem o pessoal das cuidado. câmeras não vê. Mas eles estão sempre aqui ajudando, Deixa eu enchendo os copinhos Eu d'água. queria falar uma coisa para as pessoas que estão ouvindo, que não são da igreja. Venha conhecer essa igreja, você não vai se arrepender. Sim. Nós somos muito felizes aqui, vocês vão ser também, com certeza, né? Tá bom? E o Um pastor abraço a todos da igreja, que Deus abençoe. E até amanhã, domingo, dia de escola dominical e culto. faça chuva, faça sol. Sol. Faça chuva, faça sol. Sol. É isso, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.